Essa audiência será no dia 15 de julho, enquanto isso, todos os decretos relacionados ao impasse sobre o IOF entre o Congresso e o Planalto estão suspensos. Repórter André Neri chega agora com as últimas informações. Depois de uma semana agitada, temos esse desfecho. Qual a reação, André, do Congresso Nacional? Bem-vindo, boa noite para você. Boa noite para você. Obrigado, Thiago. Boa noite a você também e a todos aqui no Jornal Jovem Pan. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, se manifestou nas redes sociais. Na mensagem, ele afirmou que a decisão do ministro Alexandre de Moraes evita o aumento do IOF em sintonia com o desejo da maioria do plenário da Câmara dos Deputados e da sociedade. Hugo Motta disse ainda que os parlamentares continuam abertos ao diálogo institucional, com respeito e serenidade, sempre em busca do equilíbrio das contas públicas e do crescimento sustentável da economia. A manifestação de Hugo Motta ocorreu após Alexandre de Moraes suspender, em decisão liminar, tanto os decretos do governo federal que aumentavam a alíquota do IOF, quanto o projeto de decreto legislativo aprovado pelo Congresso que anulava esses mesmos decretos e derrubava o aumento do imposto. A decisão do ministro será submetida a referendo do plenário e, na mesma decisão, o ministro também deu prazo de 5 dias para que o governo federal justifique o aumento do IOF e para que o Congresso explique os motivos que levaram à derrubada da medida. As argumentações devem pautar a audiência de conciliação entre os poderes, audiência essa que foi determinada pelo STF, pelo ministro Alexandre de Moraes, e que foi marcada, como você disse agora há pouco, né, Thiago, para o dia 15 de julho. O objetivo é buscar um acordo que evite uma crise institucional. E André, a gente fala da reação do Congresso Nacional e o governo reagiu de forma positiva a essa conciliação proposta pelo ministro, que é bom lembrar que todas as medidas em relação ao IOF estão suspensas, ou seja, voltou a ser tudo como era, já estava, mas o Supremo deu esse posicionamento pelo menos até o dia 15. Deu esse posicionamento e o governo federal teve um certo desconforto, viu, Thiago? Mas não ficou tão explícito. Durante a abertura do encontro anual do Banco do BRICS, no Rio de Janeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que a decisão de Moraes acontece no sentido de delimitar as competências dos poderes com mais clareza. Haddad comentou que o decreto do governo teve como objetivo combater a sonegação de impostos e que a audiência será uma oportunidade de demonstrar que não houve um aumento linear do IOF. Já a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, disse que espera que a audiência marcada pelo ministro Alexandre de Moraes resulte em uma solução negociada sobre o decreto do IOF. Segundo ela, o governo do presidente Lula não tem nenhum problema em conversar com o Congresso e com o STF e sempre buscou o diálogo nessa e em outras questões. Tiago. É isso, André Neri, então trazendo a reação do Congresso e também do governo. Você volta daqui a pouquinho, mais um giro com os nossos comentaristas. Dora Kramer, e agora há pouco o presidente da Câmara, Hugo Motta, fez também um posicionamento dizendo, defendendo a redução de isenções fiscais, e ele falou sobre a possibilidade de se reduzir emendas parlamentares. Essa é uma questão que pode, claro, não ter uma reação tão positiva no Congresso Nacional. De que forma isso pode cair para o Congresso Nacional? Dora? Ô, Tiago, isso é o tipo do assunto a respeito do qual é mais fácil falar do que fazer, tá certo? Então ele pode falar, se manifestar, até porque hoje está a cavaleiro, porque tecnicamente quem ganhou no momento foi a Câmara. Ele tem razão, porque o IOF está suspenso, esse é o fato, né? Agora, eu não entendo como é que vai se chegar numa posição, numa meia posição, porque o governo quer o IOF, diz que é imprescindível para manter o equilíbrio fiscal, para manter o arcabouço fiscal vivo. E o Congresso diz que não aceita um centavo por minha conta, tá? Não aceita nada de aumento de imposto. Então, eu não sei como é que se chega no meio termo, quando uma parte está numa ponta, a outra parte está na outra ponta, com duas questões que são excludentes. Então, vamos ver. Vai ser uma mágica interessante da gente acompanhar.
A dúvida, Cássio, é qual seria o meio termo, se é que esse meio termo existe. Agora, o que chama a atenção é que foi feita uma leitura dizendo que, de uma certa maneira, o governo acaba saindo derrotado, porque não deve haver a alta do IOF, mas como é que isso vai ser compensado para o bolso do governo, não é, Cássio? Sem dúvida alguma. O meio termo, na minha leitura, para a Câmara dos Deputados, é a aprovação da isenção do imposto de renda para as pessoas que ganham até R$5.000, que é uma medida eleitoreira do governo e importante para o governo, especialmente considerando o período eleitoral. Então, o Congresso faria esse gesto em prol da retirada do IOF. Mas existe um outro fator que você bem disse, Thiago. O IOF para o governo nesse momento, ciente o próprio governo que é um desgaste, é tratado como uma necessidade para que o governo feche as suas contas, ao invés de serem feitos cortes em determinados setores, algo que o governo não quer. Então há toda essa complexidade, por isso que o meio termo, a Dora bem disse, você bem disse, e penso da mesma forma, não creio ser possível neste contexto. Mas, se nós olharmos para as entrelinhas hoje, o presidente Lula já tirou o pé do acelerador em termos de conflito, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também teve um discurso mais ameno no dia de hoje. Então, na minha leitura, o presidente Lula já dá como mais ou menos perdida essa fatura, por mais que ele não externe isso publicamente. Haver as cenas dos próximos capítulos, mas é impossível a gente resolver essa história sem que alguém seja derrotado. Cássio, enquanto isso, o presidente Lula fez uma série de declarações hoje falando sobre a relação que tem com o Congresso Nacional, elogios à questão republicana de se conversar entre os poderes, e a gente acompanha esse trechinho aqui no Jornal Jovem Pan. Parece que tem uma guerra entre o governo e o Congresso. Deixa eu falar uma coisa, eu sou muito agradecido à relação que eu tenho com o Congresso Nacional. Até agora, nesses 2 anos e meio, o Congresso aprovou 99% das coisas que nós mandamos ao Congresso. Acho que nem no governo Sarney, acho que nem no governo Fernando Henrique Cardoso, acho que nem no governo de ninguém se aprovou tanto, nem no governo Bolsonaro se aprovou tanta coisa como se aprovou agora. Então, eu sou grato ao Congresso Nacional. Quando tem uma divergência, é bom. Sabe por quê? Porque a gente senta na mesa, vai conversar e resolve. O governo pensou uma coisa, o Congresso está pensando outra, nós vamos resolver isso numa mesa de negociação. Bom, Dora, por essa fala do presidente, ele ameniza a crise e tenta puxar para o lado do governo, né? Pois é, e fala coisas que não são realmente verdadeiras, né? Primeiro que o Congresso não aprovou 99%, depois a comparação com os governos que ele citou, Bolsonaro e Sarney, também não são verdadeiras, porque nenhum desses governos teve tantos vetos derrubados. Aliás, o Sarney não deve ter tido nenhum, porque antigamente não era praxe o Congresso derrubar veto. Aliás, nem examinava os vetos, ficavam lá por anos. Nenhum deles, acho que medida provisória não é comum ter medida provisória devolvida. O governo Lula teve, e decreto presidencial derrubado por um PDL do Congresso, a gente não via desde 92, exatamente às vésperas lá com o Collor já com problemas de impeachment, portanto, já enfraquecido. Então, quando ele faz essa declaração, claro que isso deve ser visto como um gesto de aproximação, um gesto de amenização dos ânimos. Mas aí, quando ele usa fatos que não são verdadeiros, que são historicamente não verdadeiros, fica ruim, porque isso descredibiliza, né, a fala do presidente. E acaso, desde que o governo tomou posse e um mês depois o novo Congresso, se fala do Congresso empoderado, né? O Congresso que tem muita força. E a relação do governo com o Congresso nunca foi tão fácil, e ainda mais nesses 2 anos e meio, não é? Thiago, eu acho que esse recorte de 2 anos e meio dessa dificuldade é injusto. Nós falamos ontem, inclusive, sobre o presidencialismo de coalizão, e o Sérgio Abranches, que é o autor desse
desse termo, ele já escreveu um artigo falando que o termo está defasado, porque o presidencialismo de coalizão hoje vai muito além disso por conta do empoderamento do Congresso. E por que eu digo que 2 anos e meio é injusto? Porque se a gente precisa olhar para trás, desde o impeachment da Dilma, desde a ascensão do Eduardo Cunha à presidência do Congresso, esse processo vem acontecendo e ele se solidificou muito durante o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, essa tendência é uma tendência natural, é algo que já tem acontecido e o governo sofre as consequências disso e é incapaz de resolver.